No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje morreu, em sua casa, o Sr. Manuel Fernandes Gomes, um homem que viveu 76 anos em paz e tranquilidade. Nasceu em uma vila chamada Água Clara, no sertão de Pernambuco, filho de humildes campeões da terra. Era o terceiro filho de 5 irmãos, tendo 2 irmãs e 2 irmãos, todos mais velhos que ele. A infância de Manuel foi marcada pela dificuldade. A família vivia em uma casa humilde, no meio das lavouras. Os estudos eram um desafio, mas sua mãe, uma mulher incansável e determinada, incentivou o menino a aprender. Manuel foi aluno brilhante e sempre prestou atenção nas lições de ciências e matemática. Aos 17 anos, Manuel decidiu seguir carreira na educação. Formou-se em física no Instituto de Educação de Recife e, aos 20 anos, começou a ensinar na escola pública da sua vila. Passados 5 anos, foi promovido a diretor do estabelecimento. Manuel dedicou quase 50 anos da vida à educação. Seu trabalho mudou a vida de milhares de alunos. Ele ensinou ciência e física com paixão e amor, transformando a vida de alunos carentes que, graças a ele, conseguiram estudar e ter uma vida melhor. Ao longo dos anos, Manuel recebeu inúmeros prêmios por sua dedicação à educação. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Em 2017, foi homenageado com o título de professor emérito pelo Ministério da Educação. No entanto, a vida de Manuel não foi apenas trabalho e estudos. Ele amava ler livros sobre história antiga e passava horas na biblioteca local. Também era apaixonado por jardinagem. Em sua casa, tinha uma bela coleção de árvores raras. Em 2018, perdeu a sua esposa, Maria, a maior amada de sua vida. A morte de Maria foi um golpe duro para Manuel, mas ele continuou ensinando com a mesma paixão e determinação que havia demonstrado por toda a vida. Aos 76 anos, Manuel decidiu deixar o mundo. Ele morreu em sua casa, rodeado por seus amados livros, suas flores raras e o cheiro do café da manhã que preparava todos os dias. Ele será lembrado como um professor dedicado, uma pessoa humilde e um apaixonado pela educação. E, acima de tudo, ele será lembrado pelo seu coragem em vencer as dificuldades e seguir o seu sonho, mesmo em momentos difíceis. Este dia ontem a luz do sol se esqueceu de brilhar em casa de Maria do Carmo, mulher que nasceu na pequena aldeia fictícia de Lagoa Dourada, em Minas Gerais, há 74 anos. Maria teve uma vida cheia de amor, dor, alegria e trabalho incansável. Criança de pais humildes, ela cresceu entre os charmosos montes da região mineira, se divertindo com seus irmãos e escutando o zumbido das abelhas no seu quintal. Era uma menina inteligente, carinhosa e que adorava contar histórias. Aos 13 anos perdeu a mãe em um acidente de carro, desgarrando o coração da família, mas ela foi forte e decidida em cuidar dos seus irmãos mais novos. Maria estudou nas escolas públicas do seu município e logo percebeu que tinha uma paixão pela ciência. Aos 17 anos, ingressou na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde estudou biologia e se graduou com louvor em 1967. Era uma estudante dedicada e chegava sempre cedo ao campus para trabalhar na biblioteca da universidade, onde conheceu o amor da sua vida, Antônio. Em 1970, Maria começou a trabalhar como bióloga no Instituto de Pesquisas Ecológicas, uma das instituições científicas mais respeitadas do país. Lá, ela dedicou suas vidas a preservar as espécies ameaçadas de extinção, sendo responsável pela reintrodução da tartaruga gigante na natureza em 1976. Em homenagem à sua luta incansável pela vida, ela recebeu o Prêmio Ordem do Mérito Cultural em 2005.
Maria e Antônio tiveram 3 filhos, Miguel, Carlos e Maria Júnior. Eles cresceram rodeados de amor e ciência, sendo sempre incentivados a lembrar-se que o mundo é um lugar maravilhoso e cheio de mistérios por descobrir. Todos eles seguiram os passos da mãe, estando todos envolvidos em áreas relacionadas à ciência e educação. Maria sempre gostou de cuidar de suas plantinhas, especialmente as orquídeas. Ela tinha uma bela coleção no sótão do seu casarão, onde a luz da janela era perfeita para as flores crescerem e se mostrarem à sua majestade. Maria também adorava ouvir o som das chuvas batendo na casa, enquanto ela ficava na varanda com um chá quente em suas mãos. Maria sofreu uma tragédia em 1987, quando Antônio morreu em um acidente de carro. Ela passou por dias difíceis, mas conseguiu superar a perda e continuar vivendo para cuidar dos seus filhos. Ela foi lembrada como uma mulher forte, capaz de lidar com o maior do mal com coragem e respeito. Em 2015, Maria decidiu se aposentar, mas continuou sendo uma figura importante na sociedade. Ela trabalhou na criação de abrigos para animais em seu bairro, onde era conhecida como a mãe dos animais. Além disso, ela também colaborava em uma escola da comunidade, onde ensinava ciência e história natural aos meninos e meninas mais carentes. Maria do Carmo faleceu ontem com 82 anos de idade, mas suas vidas e as vidas das crianças que ela cuidou sempre serão um legado eterno. Ela será lembrada como uma mulher amorosa, corajosa e dedicada à vida e à natureza. E, acima de tudo, como alguém que fez a diferença em muitas vidas. A rua onde ela morou foi rebatizada de Rua Maria do Carmo, e na Biblioteca Municipal montaram um painel com suas fotos e conquistas. No entanto, o que mais lembrará da mulher maravilhosa que foi ao cheiro delicado das orquídeas em seu quarto, sempre iluminadas pela luz do sol que atravessava a janela. Gilberto Gil, o canto da vida em sua voz, uma espécie de poema sonhado que se transforma em melodias. Era naquele tempo, aquela época em que a música brasileira começava a surgir como um mar abençoado de ritmos e cores. Naquele Rio de Janeiro onde o sol é uma espécie de batuqueiro, Gilberto nasceu sob o signo da criatividade e da liberdade. A vida dele foi, desde cedo, uma saga de sonhos que se tornaram realidade. Desde a infância, ele cantava, compunha, vivia em harmonia com o mundo. Era como se a música corresse no sangue dele, como uma brisa quente do norte que vira uma canção. E naquele Brasil de mudanças e sonhos, Gilberto foi um símbolo de resistência e força. Naquele Rio de Janeiro onde o mar se desfalece no horizonte e os sambaístas cantam a vida em seus corações, Gilberto encontrou a sua musa, a bossa nova. E foi lá que ele aprendeu a harmonia entre o passado e o futuro, entre as coisas antigas e as novas. A música dele se transformou num diálogo com o Brasil, com sua riqueza cultural e suas muitas possibilidades. Mas Gilberto não se contentou em ser apenas um intérprete. Ele foi além da simples interpretação, ele criou. Ele uniu o samba, a bossa nova, o reggae e o tropicalismo numa música que falava do Brasil, que cantava o Brasil. E o mundo ouviu, e o amou. Mas Gilberto Gil é mais do que apenas um músico. Ele foi ministro da Cultura, defensor incansável da diversidade cultural brasileira. Ele lutou por uma terra onde a cultura fosse respeitada, onde as artes fossem valorizadas. E ele conseguiu isso. Então, Gilberto Gil é o Brasil cantado, é a música que vibra no coração de todos nós. É o símbolo da liberdade, da criatividade e da diversidade cultural. Ele é uma luz naquele mar abençoado do nosso país, um guia para aqueles que sonham em cantar, em compor, em viver a música como vida. E sua trajetória é um tesouro para sempre. Em Salvador, onde o sol incandescente bate no chão e as pessoas cantam nas ruas, Gilberto Gil surgiu do ventre da terra como uma flama que se acende em meio às sombras. Ele nasceu cercado pela alegria e pelo sofrimento de um mundo que gira em torno do mar, onde a vida é feita de corais, de canções e de lamentações. Naquela casa de madeira ensolarilhada, em uma rua cheia de saborosas aromeiras, Gilberto nasceu como se a terra tivesse decidido, por fim, despertar de seus sonhos e derramado no universo um presente inusitado, a música. A família era simples, mas rica em afeto, e o menino cresceu imerso nas melodias do mar, dos mercados, das igrejas e da riqueza cultural nordestina que se confunde com a vida mesma.
A partir da infância, Gilberto foi um menino distinto, sondando os sons secretos da vida. Ele improvisava melodias em sua cabeça, como uma abelha que constrói um ninho de ouro. As músicas surgiam do silêncio, da chuva, das folhas, do mar e dos corações dos seres que o cercavam. E a música não era apenas uma fonte de prazer, mas também uma maneira de compreender o mundo e de dar forma à sua própria existência. Aos 5 anos, Gilberto descobriu o acordeão, um instrumento que viria a transformar sua vida. Era como se uma das mãos tivesse encontrado a outra em meio aos silêncios do mundo, e elas começaram a dançar juntas. O acordeão era seu amigo mais íntimo, um confidante que lhe revelava os segredos da vida. Ele tocava as notas como se fosse uma linguagem, como se tivesse uma alma própria, e Gilberto aprendia com ela a sonhar, a amar, a viver. Com o acordeão, Gilberto descobriu que sua vida estava cheia de música, e que toda a riqueza da vida brasileira se refletia na nota mais baixa do instrumento até a mais alta. Era como se um universo inteiro tivesse sido comprimido em um objeto pequeno, mas poderoso. O acordeão era o canto da vida, e Gilberto era seu intérprete. Mas não era apenas a música que o movia, era também o amor pelos sons da terra, pela beleza do mar, pelo sabor dos alimentos e pela força do vento. Era como se ele tivesse sido deslumbrado por um milagre, pelo fato de viver nesse lugar tão especial, e sua missão era transformar essa magia em canções que pudessem despertar o sonho da gente toda. E assim, Gilberto Gil cresceu no meio do maravilhoso caos do Brasil, absorvendo o sol, a chuva e o vento, e transformando-se em um poeta que cantava os sons do mundo. E quando ele começou a tocar para a gente, nós percebemos que, mesmo vivendo em nossas próprias vidas e sofrendo as angústias e as alegrias de cada dia, não tínhamos ouvido o verdadeiro canto da vida. A juventude de Gilberto Gil foi um caleidoscópio de cores e sons, uma era em constante evolução, marcada pela vanguarda artística dos anos 1960. Um mundo cheio de potência criativa e emocionais, onde a música despertava o espírito rebelde daqueles que sonhavam com um país mais justo, mais livre e mais amado. Aquele era tempo de festivais estudantis, de para-raios ardentes, onde Gilberto Gil, em busca de sua voz e identidade própria, compunha suas primeiras canções. Era um lugar onde as palavras tornavam-se música, onde os sonhos eram cantados e a vida era transformada por essas notas sutilmente harmoniosas. Ele foi inspirado por mestres da música brasileira. Tomou o violão de Baden-Powell, a voz de Elis Regina, o ritmo de Tom Jobim. Mas também, aquele era tempo de experimentação, e Gilberto Gil encontrava-se constantemente em busca de novas sonoridades. Seu ouvido era abrangente, capaz de absorver tudo: a música popular brasileira, o rock and roll anglo-americano, até mesmo a samba e o bossa nova que vibravam nas ruas de Salvador. Composições surgiam em meio à brisa marítima da Bahia ou sob as luzes do Recife, em um cenário colorido e cheio de vida, onde os ritmos dançavam dentro do sangue de Gilberto Gil. Aquele era tempo de experimentar novos sons, novas formas, novas palavras. E, assim, seus versos tornaram-se uma espécie de hino para a juventude brasileira. Eles eram a voz daqueles que lutavam, que sonhavam com mudanças políticas e sociais, que queriam ver o Brasil se transformar em um país mais justo, mais livre, mais amado. Era um período de desafios, sem dúvida, mas também uma época marcada pela força da camaradagem e do apoio. Gilberto Gil não estava sozinho nesta jornada. Tinha amigos que o ajudavam, parceiros que compunham canções ao seu lado, que cantavam suas músicas como se fossem suas próprias. E foi aquele apoio que fortaleceu Gilberto Gil, que lhe deu força e determinação para seguir em frente. E é por isso que ele conseguiu consagrar-se como um músico e compositor incrível, que deixou sua marca na história da música brasileira. Aqui está o seu legado, um coração cheio de amor pela música, uma voz que se transformou em grito de liberdade e justiça, um espírito rebelde que nunca parou de sonhar com um mundo melhor. E é neste legado que Gilberto Gil vive eternamente. Em um país vibrante como o Brasil, onde a música é uma espécie de alimento para o coração, Gilberto Gil emergiu como uma luz incandescente, sua voz dando vida às ruas, às praças e às mentes queimantes por mudança. A vida adulta foi um banheiro de estrelas para ele, com canções como Aquele Abraço se transformando em baladas noturnas em cada canto do país e Refazenda tornando-se o hino de uma geração que desafiava o status quo. Como as folhas dançam ao som do vento,
Gilberto Gil dançou com a força da vida, engrenando-se no movimento tropicalista, um surrealismo exuberante, colorido e contagiante, que não se importava em desafiá-lo. Ele, Caetano Veloso, Tom Zé e outros artistas criaram uma revolução sonora, quebrando os moldes do passado e abrindo caminho para uma nova era. Mas o sol da vida não se mostrou tão ameno para Gilberto Gil. A ditadura, como uma tempestade fria, caiu sobre ele como um pesado véu de neblina. Exilado, ele aprendeu a transformar a dor em arte, e como a lua brilha na noite escura, ele levantou sua voz e a transformou em música sagrada, que recheou o coração das pessoas com esperança e amor. Só em _start, assista. Mas o sol nasceu novamente, e Gilberto Gil, como um pássaro ressuscitado, voltou ao Brasil, a terra de suas raízes, para continuar sua jornada artística. Ele não só triunfou em terras estrangeiras, mas também ampliou sua influência no mundo, conquistando o Grammy, o mais prestigioso prêmio da música mundial. Como uma árvore centenária, ele se erguia como ministro da cultura, plantando a semente da criatividade em todo o país e cultivando a esperança de uma nova geração de artistas. E suas mãos, como folhas douradas, receberam títulos honorários de universidades pelo mundo, reafirmando seu papel de líder cultural. A vida de Gilberto Gil é um romance biográfico vibrante e complexo, onde a música se transforma em medida de tempo, o tempo se funde com a memória e a memória se torna uma confissão viva. Sua jornada é um testamento à força da arte, à coragem de lutar pela liberdade e à capacidade de nos levantar das ruínas e construir novos sonhos. E assim, no ritmo do futebol, das batidas e dos sambas, Gilberto Gil continuou cantando sua vida, seu amor pela terra brasileira e a promessa de um mundo mais justo e verdadeiro. E como ele mesmo cantaria: "E nós não temos medo, vamos construir a nossa terra, aquele abraço." Gilberto Gil, o pai da música brasileira, um solitário navegando em tempestades marítimas, uma lua cheia em seu rosto, cinturado pela aura do carnaval que, sem dúvida, ainda mais iluminou as suas cordas. Um homem cujo coração batia sincopado com o ritmo da terra brasileira. Ele nasceu em um mundo de samba e bossa nova, onde os sons do Nordeste se misturavam às vozes do Sul. Nas ruas da capital federal, ele aprendeu a dançar samba, a cantar frevo e a viver o carnaval como uma festa eterna. Era um mundo cheio de magia e mistérios, onde as notas musicais eram sacramentos e os instrumentos eram sua sacra. A vida de Gilberto Gil era uma missão: criar música que falasse da realidade brasileira, que respeitasse a diversidade cultural do país e que abrisse portas para o mundo. Ele queria que a música brasileira não fosse apenas uma expressão artística, mas também um meio de comunicação e de intercâmara entre as culturas. Ele foi um dos primeiros a misturar os sons do sertanejo com o rock, a unir a linda poesia da bossa nova com a força do samba. Eles eram sons que iam além das fronteiras, e ele queria que eles se espalhassem pelo mundo, sem perder a sua identidade brasileira. Gilberto Gil